Nossa quarta semana de aula, nós vamos falar sobre os mecanismos de exclusão escolar no discurso de inclusão. Até agora, nós vimos um histórico perverso com as pessoas com deficiência, porém vimos também as inúmeras tentativas e proposições para a diminuição da exclusão, de forma prioritária para nós na educação. A questão é que, ao lermos os textos, as leis e as propostas, nós vemos que na mesma medida que elas são essenciais, elas são também ainda muito distantes da nossa realidade. Pois bem, é esse o olhar crítico, será o foco da nossa quarta semana. O primeiro convite que eu faço é em relação a um grupo de pessoas que compõem a educação especial e que grupo compunha especialmente na década de 90 o grupo dos portadores, essa nomenclatura que a gente está vendo lá na apostila, por quê, né? De necessidades educacionais especiais. Quem portava essas necessidades? Então, o grupo era formado por discentes que apresentavam deficiências e também daqueles que fracassavam por não se adequarem à escola, desencadeando uma necessidade de um atendimento especial. E nesse grupo, temos uma grande camada de pessoas menos favorecidas economicamente. De forma que a educação inclusiva, muitas vezes, pode rotular ainda mais um público que já é excluído de tantos direitos sociais. Então isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Não é ir contra a educação inclusiva, não é isso, de jeito nenhum. Mas é para que a gente comece a ter um olhar crítico. Outro convite sobre o outro lado da moeda da inclusão é em relação à nomenclatura. A luta por termos menos termos estigmatizados, ela é necessária. Com isso, utilizamos hoje, muito comumente, a expressão aluno ou pessoa com necessidade educacional especial. Nesse caso, eu não me refiro aos NAPs dos institutos, que abarcam um público denominado com necessidades específicas. A grande questão é, qual pode ser o impacto da generalização do público atendido por essa nomenclatura? É um grande desafio, realmente. Puxamos a corda para um lado e ela encurta do outro, mas é por isso mesmo que nós precisamos debater. Uma vez que esse olhar crítico nos ajuda a pensar sempre nos dois lados, para não deixar enfraquecer o discurso, é preciso isso. Debater a escola inclusiva, apontando o que pode enfraquecê-la, a fortalece. Outro polêmico debate é em relação à regulação do controle social. Então, quando eu homogeneizo as diferenças e eu agrupo todo mundo num pacote único de pessoas com necessidades educacionais especiais, de forma que a partir do momento em que o excluído se torna incluído, ele pode perder as características singulares da sua diferença para se homogeneizar ao todo. Seria uma política de incluir para normalizar como uma estratégia de poder. E de ratificar que a inclusão tem ocorrido, quando muitas vezes isso não acontece. Então, por exemplo, eu matriculo o aluno, mas eu não ofereço um currículo específico. Uma outra questão muito pertinente é a contenção de gastos por parte do governo, como também um fator que incentiva a inclusão. Inclusão não é e não deve se tornar uma maneira conveniente de justificar cortes orçamentários, que podem pôr em risco serviços essenciais. O principal objetivo do ensino inclusivo não é economizar dinheiro, mas às vezes é isso que acontece. Eu trago lá na apostila, por meio de referências, o dado que em 2014 o Estado ele investia R$ 218,50 por ano por aluno na educação especial. Com a inserção desses alunos na rede regular de ensino, o gasto público caiu para R$ 109,53 por ano por aluno, exatamente a metade. Então eu pergunto, o discurso da inclusão, apenas o discurso, pode ser favorável a quem? Mais uma questão
a partir de documentos oficiais, é a mudança do conceito sobre pessoa com deficiência, que foi estabelecida pela ONU em 2006, e no artigo 1º da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Lá no documento, o conceito diz que a pessoa com deficiência é aquela que, abre aspas, tem impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Fecha aspas. Nesse caso, a pessoa com deficiência, ela é vista então como aquela impedida de exercer seus direitos. Assim, o problema remetido é para toda a sociedade. Ok, percebemos um discurso inclusivo, mas é um discurso perigoso, pois nessa medida, a pessoa com deficiência, ela deixa de ser o foco e isso pode implicar em uma invisibilidade das suas diferenças. Ao transferir a questão da privação de direitos da pessoa com deficiência para toda a sociedade, se esvazia quem é que deve garantir este direito e de quem é o dever para que de fato ocorra a participação plena desse grupo na sociedade. Por fim, eu trago no nosso capítulo 4 um debate muito relevante atualmente, que é a escrita com arroba ou X para marcação de gênero. Então, quando se escreve com X para incluir os gêneros, as orientações sexuais, o movimento feminista, se fortalecem esses grupos e isso é importante. Por outro lado, você já pensou na escrita desses textos para um aluno disléxico? É difícil também. Como eu disse, quando se puxa a corda de um lado, ela encurta do outro. Então, precisamos fazer escolhas. Talvez façamos uma escolha a cada momento. Eu queria comentar também essa semana, eu escrevi um capítulo do livro sobre metodologias na pesquisa em educação profissional e tecnológica, do nosso EPT, e o capítulo que eu escrevi sobre metodologia, ele foi todo escrito com X para marcação de gênero. Mas, lá na nossa apostila, a minha escolha foi de deixar o gênero marcado no masculino, como socialmente se utiliza em situações formais. Ou seja, no livro, eu opto por uma escrita, porque o debate é um. Na nossa apostila, neste momento, eu opto por outra escolha, porque o nosso debate é outro. E também para levantar essa reflexão. Enfim, os desafios são grandes e o nosso senso crítico auxilia na amplitude de possibilidades para que realmente se faça acontecer a inclusão na escola. Vejo vocês na próxima semana.